preso. Já a Celeste era uma menina de apenas 14 anos, muito novinha, que estava envolvida aí com esse cantor. Sim, bizarro, porque o cantor era maior de idade, né, durante um grande período do relacionamento, se é que podemos chamar assim, porque um relacionamento com uma pessoa de menor de idade não é um relacionamento, né, não deveria ser. Ela era envolvida aí com esse cantor e acabou que foi encontrada desvivida dentro do porta-malas do Tesla do David. As novas evidências do caso David são assustadoras. Evidências encontradas na garagem da casa dele, entregas muito suspeitas e uma corrida de Uber são as novas evidências que levaram o David a ser preso recentemente. Nesse vídeo eu não vou só te contar os novos detalhes que foram descobertos nessa investigação, mas eu vou te contar também a timeline atualizada completa desse caso. Antes a gente tinha uma história em pedaços e agora a gente consegue ter uma visão completa aí desse quebra-cabeça. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Fernanda Fernandes e esse aqui é o Fernanda na Gringa. E esse aqui é um quadro chamado Casos Bizarros da Gringa, onde eu trago aí coisas que acontecem fora do Brasil para vocês ficarem sabendo de tudo. E esse caso do David é um caso muito sério que tá rolando aí desde o ano passado e recentemente o David foi preso, acusado de desviver a Celeste. E se você não sabe de nada que eu tô falando, fica tranquilo que eu vou te contar tudo detalhe por detalhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal e me conta se tem algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. E eu vou também deixar no final desse vídeo uma playlist com mais casos bizarros da gringa pra você ficar por dentro de todos eles. Eu já aviso que esse vídeo aqui tem um assunto muito pesado, então se esse não é seu estilo de vídeo, também tem vários outros tipos diferentes de vídeo aqui no canal, como gringo reagindo a coisas do Brasil, coisas que só acontecem no Brasil, coisas engraçadas da gringa, enfim, tem muita coisa, então vai conferir o canal. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui que o vídeo tá muito interessante, eu prometo a vocês. E tem um motivo específico pelo qual eu decidi trazer esse tema aqui pro canal. Esse caso, assim como muitos outros que acontecem assim na gringa, servem muito de alerta pra gente que é imigrante principalmente. Porque quando a gente é imigrante em um novo país, principalmente quando a gente tá sozinho, a gente se encontra em uma situação vulnerável. E é muito mais fácil, entre aspas, pra gente se encontrar em uma situação bizarra que a gente não passaria no Brasil, sabe? Justamente porque a gente vai estar mais suscetível, mais vulnerável. Então é muito importante que a gente saiba o que é que pode acontecer, o que é que tá acontecendo no mundo, pra gente se prevenir desse tipo de coisa. Porque assim como a Celeste, que era uma pessoa em uma situação mais vulnerável, ela era menor de idade, entre muitas outras coisas, a gente que mora fora também pode se encontrar em uma situação assim, né? Nunca se sabe. Então é importante sim que a gente fale sobre esses assuntos e esteja inteirado aí de tudo, tá bom? Então fica aqui de alerta e bora começar com o caso de hoje. Recentemente, no dia 29 de abril de 2026, rolou uma audiência judicial sobre esse caso. E os procuradores mostraram todas as evidências e a linha do tempo que eles acreditam que aconteceu, que levaram o David a ser o principal suspeito de ter desvivido a Celeste. Tá, quem é David? E quem é Celeste? O David é um cantor, ou era, né? Eu prefiro falar que era, um cantor aí super estourado, principalmente no TikTok, né? Foi quando ele começou a fazer sucesso. Lançou aí um álbum debut, que a gente chama, que é tipo o primeiro álbum, né, da carreira de um cantor. E foi subindo aí nas paradas rapidamente. Até que aconteceu o que aconteceu e hoje ele tá preso. Já a Celeste era uma menina de apenas 14 anos, muito novinha, que estava envolvida aí com esse cantor. Sim, bizarro, porque o cantor era maior de idade, né, durante um grande período do relacionamento, se é que podemos chamar assim, porque um relacionamento com uma pessoa de menor de idade não é um relacionamento, né, não deveria ser. Ela era envolvida aí com esse cantor e acabou que foi encontrada desvivida dentro do porta-malas do Tesla do David. Então bora começar com a linha do tempo. Então saiba você sobre esse caso ou não, tudo vai começar a fazer mais sentido agora quando a gente voltar no tempo. E vamos voltar especificamente para setembro de 2025, que foi justamente quando o corpo da Celeste foi encontrado aí dentro do Tesla do David. Na época que esse corpo foi encontrado, eles não sabiam a quem esse corpo pertencia. Mas o que eles sabiam é que o carro pertencia sim
ao cantor David. 8 dias depois do corpo ter sido encontrado, ele foi identificado como a Celeste Rivas Hernandes, uma garota de apenas 14 anos. De acordo com os novos documentos que saíram desse caso, a gente descobriu que o corpo foi identificado por causa dos registros dentários da Celeste, visto que o corpo foi encontrado muito tempo depois da Celeste ter de fato sido desvivida, ou seja, o estágio do corpo já não era dos melhores, se é que você me entende. A partir de agora, os detalhes vão ficar bem mais complicados e pesados, então eu vou tentar amenizar o máximo que eu conseguir, tá? Mas vai ser difícil. Quando esse caso chegou ao grande público, o que se sabia é que o carro foi encontrado dentro de um pátio de reboque por um funcionário aí desse pátio. Só que agora, essa pessoa teria notado um forte odor vindo do carro e decidiu chamar a polícia. Porém, o que a gente sabe agora é que esse funcionário, na verdade, era o gerente do pátio. E ele não só notou apenas um cheiro forte, mas sim moscas saindo do carro. E quando a polícia chegou e abriu o carro, o que eles encontraram não foi uma cena nada agradável. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vale a pena, tá? Mas um detalhe muito importante é que o corpo foi encontrado desde... E foi nesse momento que o caso realmente começou. E agora que a gente sabe desses detalhes, tudo começa a fazer mais sentido. Bom, depois que o carro foi encontrado, a polícia começou a investigar e ele descobriu que antes do carro chegar nesse pátio de reboque, ele estava estacionado em uma rua. E isso deixou o caso ainda mais intrigante porque a rua que o carro foi encontrado se chama Bluebird Avenue, que fica em Los Angeles e a pouquíssimos minutos da casa do cantor David. E de acordo com as câmeras de segurança do local, mostram que o David foi sim, de fato, quem dirigiu esse carro por último. E a última vez que esse carro foi dirigido pelo David foi dia 29 de julho de 2025. Isso porque logo em seguida o David saiu em turnê pelos Estados Unidos, que começou exatamente no dia 5 de agosto de 2025. E depois aí de mais ou menos um mês, o carro foi parar nesse pátio de reboque. E foi nesse momento que a investigação tomou um novo rumo, pois agora a polícia tinha de fato a principal pessoa de interesse, o cantor David. Já que o carro era do David, a última pessoa que dirigiu foi de fato David. Aí a polícia começou a investigar mais profundamente que relação que o David tinha com a Celeste. Será que existia alguma coisa? E sim, gente, infelizmente existia. De acordo com os documentos desse processo, a Celeste e o David se conheceram lá em 2022, quando o David tinha 16 anos e a Celeste tinha apenas 11 anos. Sim, isso é bizarro. Eu tô arrepiada aqui. O que é que um garoto... Porque, sim, 16 anos ele ainda é um adolescente, né? Mas o que é que um garoto vai querer com uma criança de 11 anos, gente? Pelo amor de Deus, né? Beleza que ele ainda era menor de idade nessa época, mas, gente, 11 anos, sabe? Mas não para por aí, porque de acordo com as investigações, foi a partir de novembro de 2026 que a relação do David com a Celeste virou algo quando a Celeste tinha apenas 13 anos. Gente, isso é muito nojento. E nesse momento, o David já tinha 18 anos. Muito horrível. Bom, foi aí que a polícia decidiu cavar mais nesse buraco. E investigando a vida da Celeste, eles descobriram que ela fugiu de casa diversas vezes antes de tudo acontecer. E de acordo com esses novos documentos que saíram recentemente, sempre que isso acontecia, a família reportava o desaparecimento da Celeste para o departamento do xerife do condado de Riverside. E esse fato é muito importante, porque foi exatamente esse departamento aí que entrou em contato com o David por telefone lá em 2024, antes de tudo acontecer. E já já você vai entender o porquê. Fica por aqui. Existem 2 relatórios que foram tornados públicos dos desaparecimentos da Celeste, né, das vezes que ela fugiu de casa. Um de fevereiro de 2024 e outro de abril de 2024. E aqui a gente consegue começar a entender o que é que estava acontecendo na vida da Celeste. Então agora vamos voltar ainda mais no tempo para entender melhor o que é que estava acontecendo. Exatamente no
no dia 17 de fevereiro de 2024, aquele departamento do xerife do condado de Riverside ligou pro Dave. Nessa época, a Celeste ainda estava viva, mas tinha sido reportada aí desaparecida. E então a polícia olhou o histórico de ligações da Celeste e encontrou esse número que era ligado aí ao David. E quando a polícia ligou pro David, ele falou que não havia falado com a Celeste já havia alguns dias, que pelo que ele lembrava seria pelo dia 13 ou 14 de fevereiro, aí a última vez que eles se falaram. E para completar, o David disse que não sabia que a Celeste era de menor e que tinha sido reportada desaparecida. Mas a polícia ficou desconfiada e decidiu dar uma visita aí pessoalmente pro David. Então, no final do dia, eles foram aí na casa onde o David estava, em West Hollywood. Quando a polícia chegou, eles falaram que a Celeste tinha 13 anos, tinha sido reportada como desaparecida. O David, de novo, falou que não sabia e que ele só havia conhecido a Celeste pessoalmente em novembro de 2023. Porém, o mais bizarro disso é que mesmo o David falando que não sabia de nada, ele mostrou para a polícia uma foto que ele tinha salvo no celular dele, da Celeste, e essa foto era do anuário escolar da Celeste. Como é que ele não sabia que a menina era menor de idade, gente? A polícia, claro, ficou, anteninha ligada. Logo após isso acontecido, a Celeste voltou para casa e o assunto foi encerrado. Porém, esse foi o ponto-chave onde tudo começou a mudar. Porque, mesmo depois da polícia ter falado com o David, ter afirmado que ela era de menor, ele não se importou e continuou aí a ter um relacionamento com ela. E eu falo relacionamento, gente, de novo, porque ela era uma criança, não existe relacionamento, não era pra existir. E então, a família da Celeste decidiu intervir nisso, porque, gente, né, bizarro. A família pegou o celular da Celeste pra impedir com que ela falasse com o David. Mas, infelizmente, isso não parou por aí, porque o David dirigiu até a área onde a Celeste morava, que é uma área conhecida como Lake Elsinore, e ele pagou $1.000 para um estudante da mesma escola da Celeste, para que a Celeste conseguisse comprar um novo celular e continuar falando com o Dave. E aí, né, só ladeira abaixo. Porque todo o ano de 2024, a Celeste estava junto com o David. Ela passava finais de semana na casa dele em West Hollywood. Ele a levou para viagens para Las Vegas, Londres e até pro Texas para que ela conhecesse a família dele. Como é que a família não reparou? Né? Como é que a família não percebeu que esse cara tava namorando, aspas, uma criança? Bom, nesse momento a polícia já tinha uma visão aí do relacionamento dos dois, mas é claro que piora, porque sempre tem como piorar. A polícia reportou que eles encontraram conversas entre a Celeste e o David que envolviam assuntos como sexo, pílula do dia seguinte, claramente assuntos que não deveriam estar sendo conversados entre um adulto e uma criança, gente. Nada a ver, pelo amor de Deus, como é que ninguém interviu nisso? Bom, a família tentou, né, mas claramente não deu certo. E além disso tudo, a polícia também encontrou fotos que provavam que o relacionamento deles era mais do que uma amizade, né, e tinha aí um envolvimento sexual. Bom, tem uma mensagem específica que levantou ainda mais as anteninhas da polícia. Essa mensagem foi enviada da Celeste pro Dave, lá em março de 2025. Nessa mensagem, a Celeste deixa claro que ela quer muito mais do que a situação deles tinha se tornado. E bom, de acordo com a investigação da polícia, eles relatam que em novembro de 2024, os dois teriam acabado o relacionamento, entre aspas, né? Só que eles continuaram em constante comunicação. Então, não tinha acabado o relacionamento coisa nenhuma. E então, os procuradores continuaram a investigar e eles notaram que, exatamente no dia 23 de abril de 2025, a Celeste havia chegado na casa do David e essa teria sido a última vez que a Celeste havia sido vista com vida. E além disso tudo, a gente também sabe que a Celeste estava ameaçando o David a expor a relação dos dois. E é justamente isso que os procuradores supõem que tenha sido o motivo do David ter acabado com a vida dela. Visto que o David estava aí no início de uma carreira que cresceu muito rápido e um relacionamento com a menor de idade poderia sim acabar com a carreira dele. Mas calma que a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso logo logo. Porém, agora, os investigadores tinham uma visão muito mais clara do que poderia ter acontecido. E então, de acordo com os novos documentos que saíram recentemente, os procuradores dizem que foi no dia 23 de abril de 2025 que o celular da Celeste parou de ter atividade. E aqui vai o que eles falam que supostamente aconteceu
na noite anterior. Na noite do dia 22 de abril de 2025, o David e a Celeste começam a ter uma discussão bem longa por mensagem de texto. E o motivo da discussão é que a Celeste estava com ciúmes do relacionamento do David com outras mulheres. Os procuradores também acreditam que a Celeste foi levada a acreditar que ela teria um futuro com o David. E ela estava claramente muito chateada durante essas mensagens. E foi aí que a Celeste ameaçou expor todo o relacionamento dos dois para o público. O que, é claro, poderia acabar com a carreira do David. E tudo fica ainda mais sério porque 2 dias depois aí dessa briga foi a data de lançamento do primeiro álbum de estúdio do David. Então, os procuradores acreditam que, porque o David teria muito a perder, esse poderia ter sido o motivo que levou ele a ter sim acabado com a vida da Celeste. E então tudo começou a fazer mais sentido para os procuradores. E então, no dia 23 de abril de 2025, mais ou menos às 8h40 da noite, o David pede um Uber para buscar a Celeste lá na casa dela e levar ela até a casa dele. E os procuradores afirmam que eles estavam em constante comunicação, desde antes de ela entrar nesse Uber até durante a viagem do Uber. E por volta das 10h10 da noite foi quando o Uber chegou lá na casa do David e a corrida foi encerrada. Ou seja, a Celeste chegou até lá. E é nesse momento que a linha do tempo começa a levantar várias perguntas para os investigadores. Isso porque os procuradores afirmam que, por volta das 10h30 da noite, o David começou a mandar mensagens para Celeste, perguntando onde que ela estaria, já que era para ela estar na casa dele. E isso, os investigadores acreditam que foi uma tentativa de se acobertar, que essas mensagens não eram legítimas de fato, mas que sim faziam parte de um plano do David para tentar se safar do que ele teria feito. Porque o David estava tentando fazer parecer que a Celeste nunca tinha de fato chegado na casa dele. Porém, os investigadores acreditam que por volta dessa hora aí que ele começou a mandar essas mensagens, a Celeste já havia sido desvivida. De acordo com o exame médico que foi feito no corpo da Celeste, a causa da morte foi um homicídio causado por perfurações na área do torso. Então, os procuradores supõem que assim que ela chegou na casa do David, ele já pegou uma faca e fez o que ele fez. Logo em seguida, o David pegou o carro dele e ele teria dirigido em direção ao condado de Santa Bárbara, numa tentativa, os procuradores supõem, de tentar esconder evidências. E também, quem sabe, tentar se livrar do corpo dela. E aí, por volta das 11h30, o David teria feito esse caminho novamente. Saído de casa e foi aí ao destino do condado de Santa Bárbara. E nesse momento ele ainda estava mandando mensagens, supostamente preocupado com a Celeste, perguntando onde ela estava. E isso na tentativa de criar um álibi, né, na visão dos investigadores. O David teria supostamente dirigido aí em direção ao norte, perto de um local chamado Lago Cachuma. E logo cedo, no dia seguinte, no dia 24 de abril de 2025, os investigadores afirmam que ele teria voltado para casa para dar uma entrevista para o rádio por causa do seu novo álbum. E para completar, na noite do mesmo dia, o David teria ido a uma festa de lançamento do seu álbum. E, gente, além disso tudo, tem um detalhe. O passaporte da Celeste foi encontrado na rodovia 154, que é a rodovia que leva aí à área do Lago Cachuma. E ele foi encontrado por trabalhadores da Caltrans, que é uma empresa que cuida aí das ruas e rodovias da Califórnia. E lembrando a vocês que essa área aí é justamente onde o David dirigiu diversas vezes na noite da morte da Celeste. E detalhe, esse passaporte foi encontrado em janeiro desse ano de 2026, gente. Bizarro. Depois disso tudo, o David ainda continuou mandando mensagens para Celeste perguntando onde ela estava, né, se mostrando preocupado. Porém, depois do dia 26 de abril, ele nunca mais mandou nenhuma mensagem. E então, agora, a pergunta é, o que é que os procuradores acham que aconteceu depois disso? O que é que o David teria supostamente feito para cobrir tudo que ele fez? E bom, de acordo com os novos documentos, a gente teve várias revelações que eu vou contar aqui pra vocês agora. No dia 24 de abril de 2025, os investigadores alegam que o David teria comprado uma pá no Home Depot, que é uma loja aqui na América do Norte conhecida por ter muitos artigos de coisas pra casa. E a pá teria chegado pra ele através de um serviço de entrega chamado Postmates.
E então, alguns dias depois, no dia 1 de maio de 2025, o David comprou pela Amazon 2 motosserras, que foi entregue na casa dele, inclusive, no mesmo dia. E depois, no dia 5 de maio de 2025, os investigadores dizem que ele encomendou na Amazon os seguintes itens: um saco pra cadáver. Gente, eu nem sabia que isso vendia na Amazon, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu tô traduzindo errado, mas o nome é body bag. Então, assim, a única tradução que eu consigo ver é saco de cadáver, enfim. E ele também teria comprado sacolas de lavanderia ultra resistentes. E, além disso, isso é muito importante, uma piscina azul inflável. E tudo isso foi entregue na casa dele, e os investigadores ainda completam que o David comprou tudo isso usando um nome falso, Victoria Mendes. E então, alguns dias depois, no dia 8 de maio de 2025, o David teria pegado o carro dele e retornado novamente à área do condado de Santa Bárbara, que, de acordo com os procuradores, seria a mesma área que ele tentou esconder as evidências aí do que aconteceu com a Celeste. Vários dias depois, no dia 31 de maio de 2025, os investigadores dizem que o David teria retornado de novo para essa mesma área. E depois, no dia 7 de julho de 2025, o David teria encomendado pela internet uma gaiola para queimar coisas. Em inglês isso seria burn cage, eu não sei a tradução para português, mas o que eu encontrei parecido aí foi isso. Gaiola para se queimar coisas. Deve ser algum container que você usa para queimar alguma coisa, né? E novamente, ele usou aquele nome falso. E os investigadores acham que ele fez isso para se livrar de mais evidências. E então, gente, todos esses detalhes juntos formaram uma teoria aí pelos investigadores e procuradores do caso. A teoria é que ele usou a piscina azul como um local para ele fazer o desmembramento do corpo dela, usando as motosserras que ele havia comprado. Só de falar isso me dá um enjoo tão grande, meu Deus do céu, desculpa, eu tô tentando minimizar aqui as coisas, mas é muito difícil, gente, é muito difícil. E tudo isso teria sido feito na garagem do David. E essa teoria surgiu, gente, porque depois do relatório forense do corpo da Celeste, eles encontraram materiais de plástico azul compatíveis com a piscina que o David comprou. Então, assim, né? As coisas estão cada vez mais reais. Mas espera que ainda tem mais, porque sempre tem como piorar, sempre. Os investigadores falam que, além de tudo isso, o David havia amputado 2 dedos da Celeste para tentar esconder aí o link que ele teria com ela. Até porque em um desses dedos tinha uma tatuagem com o nome David. E esses dedos nunca foram encontrados. E, gente, depois disso tudo, também foi reportado para a polícia que as pessoas ao redor do David começaram a perceber o cheiro que estava não só na casa, mas no carro do David. E ele sempre mentia, né? Óbvio, não falava o que estava de fato acontecendo. Mas é claro que as pessoas ao redor começaram a questionar. E em seguida, logo antes do David iniciar sua tour em julho de 2025, os investigadores falam que ele moveu o carro dele da garagem até aquela rua, né? Bluebird Avenue, que foi onde o carro ficou parado algum tempo antes dele ser levado aí pro pátio de reboque. E aí, vamos dar um salto no tempo para setembro de 2025. Exatamente um dia depois do corpo ter sido identificado como o da Celeste. Os investigadores decidiram iniciar uma busca e apreensão na casa do David. E aí, foram encontradas várias evidências que linkavam o David ao crime. Principalmente, gente, evidências de sangue na garagem dele, que depois de uma análise clínica foi comprovado que o DNA desse sangue é compatível com o DNA da Celeste. E eles também encontraram evidências do que ele havia feito aí com a piscina e as motosserras, que eu não vou falar de novo, senão eu vou vomitar. Bom, chegamos ao fim de todas as novas evidências que agora fazem com que a gente tenha uma imagem completa de tudo que aconteceu. Porque esse caso, quando estourou ano passado, a gente não sabia o que tinha acontecido. O David não foi preso de imediato, mas que agora a gente consegue aí ter uma visão completa do que aconteceu com a Celeste e o que levou o David a ser de fato preso. Finalmente, né? É muito triste porque o centro dessa história é uma criança que nunca voltou para casa. E agora tudo o que nos resta fazer é aguardar os próximos passos do julgamento do David, pra gente saber qual vai ser a sentença, enfim, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer, mas essa é a história completa, a timeline atualizada de tudo que aconteceu. E pra finalizar esse vídeo, eu vou
deixar aqui mais um alerta pra vocês. Por mais que a Celeste era americana, né, e tal, a família provavelmente era imigrante, pelo que eu entendi. Esse caso não tem nada a ver com uma pessoa imigrante, mas a gente que é imigrante, né, caso você seja também, ou tá pensando em se mudar do país, é muito importante que a gente fique muito mais alerta. Não é porque a gente saiu do Brasil que a gente tá seguro. Principalmente quando a gente sai do Brasil, a gente se encontra em uma situação vulnerável. A gente tá em um local desconhecido, sem rede de apoio. É muito importante que a gente esteja com a atenção triplicada. E eu não tô falando isso pra te botar medo, pra que, caso você tenha vontade de morar fora, você desista. Nada a ver. Tá? Não vai deixar de viver a vida por causa de casos como esse. Mas são justamente casos como esse que fazem com que a gente aprenda a ficar mais em alerta. A gente não dá papo pra gente estranha, tipo esse David, pra gente não deixar nossos filhos menores de idade falarem com pessoas dessa forma na internet, gente. Controlem as crianças, sabe? Verifiquem tudo que tá acontecendo com as crianças, porque é muito sério. Então esse assunto pega aí no geral, sabe? As pessoas que são mais vulneráveis, sejam crianças, sejam mulheres, sejam imigrantes. A gente que tá em situação, né, mais vulnerável, fora de casa, a gente precisa ficar em alerta. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque faz parte, né, do tema de coisas bizarras da gringa, mas também serve de alerta pra que a gente fique assim, ó, com as antenas ligadas e jamais deixe isso acontecer com a gente ou com quem a gente ama, com quem tá perto da gente. Vamos estar sempre vigilante, sempre mesmo. Quando for sair de casa, quando for visitar alguém, quando for pro encontro, manda a localização para um amigo, manda o contato dessa pessoa para um amigo. Gente, sempre atenção redobrada, tá bom? Espero que esse vídeo tenha aí te ajudado de alguma forma a ficar mais ligado. Me conta o que é que você achou. Quero saber também a sua opinião sobre esse caso, tá? Então me conta, vamos conversar nos comentários. Eu adoro responder os comentários, então vamos abrir um diálogo aqui. Se inscreve no canal, não se esquece, hein? Por favor, me ajuda a chegar a 7.000 inscritos. Eu tô com essa meta aí, tá muito perto. Então me ajuda, deixa o seu like que ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.